Esta é a nossa terceira videoaula do projeto Questões de Prova. Vamos ao enunciado da questão. Questão da Fundação Carlos Chagas, prova Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ano 2014. Traz o enunciado. Considere o planejamento de uma construção dado pelo cronograma da figura, onde as letras representam as atividades cujo tempo em dias está indicado abaixo das letras. Então, eu tenho aqui uma série de eventos, essas representações circulares, com um número no seu interior, representam eventos. Início e fim de atividade. Cada letra A, B, C, D, assim por diante, cada letra representa uma atividade. Esse diagrama, que é um cronograma, porque ele traz a variável tempo explícita e traz o encadeamento das atividades, está bem associado ao modelo ou à metodologia de planejamento do PERC-CPM. Então, eu consigo, com base no caráter de interdependência das atividades, identificar qual é o caminho crítico, aquele caminho de menor folga, né, dentro do meu conjunto de atividades. Eu tenho aqui atividades A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, então são 10 atividades. Cada atividade tem o tempo de execução. Por exemplo, aqui a atividade A ela é executada em 3 dias, a atividade B em 2 dias, a atividade C em 4 dias e assim por diante. O primeiro passo aqui para a gente explorar a questão é identificar o caminho crítico, ou seja, o conjunto das atividades de menor folga. E como é que nós fazemos isso? Nós temos diversas trajetórias indo do evento inicial 1 até o evento final do conjunto de atividades, que é o evento 8. Então, começo em 1, termino em 8, e aí eu tenho os caminhos. Vamos identificar aqui os caminhos A, D, I, é um caminho. A, D, I é um caminho. E tem um comprimento, medido em tempo. Comprimento nessa perspectiva de cronograma é o tempo. Então, o comprimento da trajetória ADI é de 13 dias. 13 dias. Mas eu tenho outros comprimentos. Eu tenho a sequência EJ, note que eu estou saindo do evento 1, passando pelo evento 7, chegando ao evento final 8. Tenho 2 atividades nesse caminho. A minha trajetória EJ leva, considerando isoladamente, um total de 11 dias. 11 dias. Tem outras 2 trajetórias, B, C, F, H, também saindo do evento inicial 1 até o evento final 8. Então, a trajetória B, C, F, H, totalizando 14 dias. Tenho aqui 2, 4, 3, 5. 14 dias no total. E uma outra trajetória, compreendendo as atividades B, C, G e J. B, C, G e J. E aqui eu vou contabilizar 16 dias. Somando 2, 4, 5 e 5.
Veja, o maior comprimento aqui é o do caminho BCGJ, 16 dias. Eu vou, então, reconhecer que essa trajetória, ou esse sequenciamento de atividades BCGJ, é o que nós vamos denominar de caminho crítico, ou seja, de menor folga. Se eu dispuser de 16 dias para integralizar a execução da minha obra, eu não tenho folga nenhuma. Se eu dispuser, por exemplo, de 17 dias, eu terei um dia de folga nesse caminho crítico. Mas, enfim, é o menor de todos. E é a este caminho crítico que eu devo dedicar minha maior atenção durante o gerenciamento da obra, durante a fase da execução contratual. Esse é o primeiro passo, reconhecer o caminho crítico. Os outros caminhos que nós identificamos, ADI, EJ, IBC, FH, apresentam folgas. O caminho ABI, uma folga de 3 dias. O caminho EJ, uma folga de 5 dias. E o caminho BCFH, uma folga de 2 dias. Vamos ampliar a figura para a gente ter uma compreensão melhor aqui dos processos ou das atividades que se sequenciam. Nós identificamos o caminho B, vou só organizar aqui, BCGJ, como sendo o caminho crítico. E a ele nós associamos uma duração total de 16 dias. Vamos marcá-lo aqui. Vou organizar o segundo caminho, ADI. Vimos que ele tem um comprimento de 13 dias e uma folga no caminho de 3 dias. O caminho EJ tem um comprimento de 11 dias e uma folga de 5 dias. Essa folga ela pode ser repartida. Então, nessas duas atividades E e F, eu tenho uma folga de 5 dias. Eu posso considerar, no entanto, um fato particularmente interessante neste caminho. Embora eu tenha uma folga neste caminho de 5 dias, eu não posso atribuir qualquer parcela desses 5 dias à atividade J, porque ela é uma atividade crítica. Então, na realidade, a atividade J, considerando o limite de 16 dias, ela não tem folga. Então, se eu quiser utilizar essa folga de 5 dias, tem que ser na atividade E. Então, eu posso começar no primeiro dia e terminar 5 dias antes do limite, ou posso deixar para começar 5 dias depois de deflagrada a atividade B, que ainda assim é possível alcançar o evento final 8 sem atrasar a execução da minha obra. E aí a gente reconheceu um quarto caminho aqui, caminho BCFH, cuja duração total é de 14 dias, somando 2, 4, 3 e 5. E aí, nesse caso,
a minha folga é de 2 dias. E aí, vejam, neste trajeto, nessa sequência de atividade B, C, F, H, eu tenho 2 atividades que são críticas. Então, eu não posso atribuir nenhuma parcela desses 2 dias às atividades B ou C. Eu posso dispor desses 2 dias como folga a ser repartida entre as atividades F e H, porque essas atividades F e H não integram o caminho crítico. Mas as atividades B e C, nós vimos que integram o caminho crítico. Então, se eu dispuser da totalidade dos 16 dias, se eu dispuser apenas de 16 dias para executar a minha obra, eu tenho 0 folga em cada um desses serviços. Mas se eu tiver, por exemplo, 17, eu tenho 1 dia de folga. Se eu tiver 18 dias no meu contrato, tenho 2 dias de folga. 4 dias no meu contrato, tenho 4 dias de folga. E aí, esse adicional de folga também repercute nos demais caminhos. Muito bem, vamos ao texto, ao quesito da questão. A obra está prevista para ter início no dia 10 de setembro deste ano. 10 de setembro deste ano, início. Qual é a data mais tarde para que a atividade A seja iniciada? A atividade A, ela integra o caminho cujo tempo total de percurso é de 13 dias. Se o caminho crítico leva 16 dias, eu tenho aqui uma folga de 3 dias. E veja, eu posso usar essa folga, atribuindo completamente a atividade A, dedicando essa folga à atividade A, eu posso dizer, então, em vez de começar a atividade A junto com a atividade B, você pode começar no segundo dia, no terceiro dia, até no quarto dia. E ainda assim, você vai conseguir chegar ao evento final 8, que é o marco derradeiro do meu diagrama, no 16º dia. E aí a gente pode traçar aqui uma linha. Vamos entender aqui, dia 10 de setembro, dia 11 de setembro, dia 12 de setembro, 13 de setembro e assim por diante, aqui do mês setembro. Observem, eu vou começar a atividade B no dia 10, porque a atividade B é integrante do domínio crítico. Se a atividade A começar não no primeiro dia, mas no quarto dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, ainda assim eu consigo desenvolver o caminho no qual a atividade A está inserida em 13 dias, já que eu estou programando concluir a minha obra em 16 dias. Conclusão. A atividade A pode ser iniciada até o dia 13. O dia 13 é o quarto dia, considerando o dia 10 de setembro como primeiro dia. O dia 13 vem a ser o nosso quarto dia, e esta é a última data de início. Última data de início.
E aí nós vamos assinalar resposta na letra D. A gente pode prosseguir na análise para todas as demais atividades. E aí a gente vai concluir que a gestão das atividades, ela tem que ser feita de maneira integrada. Integrada, vendo o conjunto das atividades. Eu tenho uma meta. Uma meta é, ao final do prazo estabelecido no contrato, concluir o conjunto das atividades. Devo dedicar atenção a todas as atividades, mas uma especial atenção eu vou dedicar àquelas atividades de menor folga. Essa é a ideia quando a gente fala em PERT-CPM, né? Program Evaluation Review Technique, Critical Path Method. Técnica de avaliação e revisão de programa, processo dinâmico, método caminho crítico. Mais atenção, mais zelo, mais rigor no controle das atividades que integram o caminho crítico. É essa a questão da nossa videoaula de hoje, nossa terceira videoaula. Aguardo vocês no próximo vídeo do projeto Questões de Prova. Até lá!